Olá, boa tarde. Aqui sou o Micael Nicolas e hoje estou aqui com a turma do 6º ano para apresentar um podcast, Papo sobre Lendas. Aqui estamos retratando as principais histórias de São José de Ribamar. E uma das principais é a lenda que originou a cidade. Conta a lenda que vinha um navio com um capitão, e esse capitão vinha para a Baía do Maranhão. E lá, chegando perto dessa baía, se desviou para a Baía de São José, que lá ocasionou uma forte tempestade. Essa tempestade foi tão forte que o capitão se lembrou de um santo e suplicou a esse santo para que o tirasse dessa tragédia. E disse que se o santo tirasse ele, como promessa, ele ergueria uma capela para o santo quando chegasse em terra firme. Chegando em terra firme, o capitão voltou para a sua terra natal e buscou umas imagens para erguer a capela. E essa foi a lenda que originou a cidade de São José. Agora vamos aprender um pouco sobre a lenda da primeira capela. Vamos lá, Eliane. A primeira capela. Tempos mais depois, um caçador veio de uma capital e ele estava em busca de comida para se alimentar-se. Aí ele entrou dentro de uma floresta sem saída, e quanto mais ele ia, mais o coração batia e ele estava arrepiado. Mas na frente ele encontrou os 3 indígenas gameras que estavam prontos para atacar ele. Ele correu, começou a correr. Então ele encontrou mais na frente uma cabana, e que a visão dele percebia que tinha 3 santos, José e Maria, as 3 famílias do santo. Aí ele fez uma promessa, ajoelhou-se e fez uma promessa falando que se ele protegesse ele dos 3 índios e levasse até o caminho de casa, ele fazeria uma capelinha. Logo isso foi realizada a promessa e ele seguiu o seu caminho, para casa. Mais na frente ele conseguiu arrumar a capela, construir a capela com 98 pessoas dentro de um navio, só índios. Aí mais na frente ele conseguiu realizar. Aí foi quando teve o roubo das imagens. Com a chegada das primeiros colonos, a insatisfação dos indígenas começou a crescer por terem suas terras invadidas. Um desses 3 indígenas, depois de ter uma reunião com seus comadres, compareceres, ele foi de noite em uma lua cheia, foi lá na capela e roubou as 3 imagens e levou elas para uma aldeia. Tomou a sua canoa e foi direto para a aldeia esconder elas. Quando deu de manhã, amanheceu um belo dia, a aldeia estava deserta. Quando teve uma oração matutina, foi quando as pessoas que iam fazer uma oração matutina olhou para a capela e estavam as 3 imagens roubadas. Tinham olhado as imagens lá roubadas. Muito tempo se passou a um naufrágio dos indígenas das imagens. Depois, na aldeia corria tudo tranquilo, quando os 3 pescadores iam pescar e viu uma caixa misteriosa e eles percebiam que ali havia alguma coisa. Pegaram essa caixa e recolheram. Depois do naufrágio dos indígenas das imagens, 3 pescadores foram pescar e olharam uma caixa misteriosa. Recolheram aquela caixa misteriosa, abriram e tinham visto que eram as 3 imagens que tinham sido roubadas pelos indígenas. Recolheram e levaram para a capela. Depois disso, houve outro capítulo sobre os roubos das imagens. Conte mais sobre isso, Zé. Ok, eu vou contar. Quando a vila toda dormia, Mané Pedro sorrateiramente pegou as 3 imagens e levou para Anituba, que hoje é parte do Lumiar. Chegando em casa de madrugada, ele escondeu lá as 3 imagens num lugar que só ele sabia. Amanheceu e ele ia mostrar para sua esposa as 3 imagens. Só que quando ele foi ver, as 3 imagens tinham sumido. Aí ele foi perguntar aos seus amigos se ele sabia das 3 imagens. Indo lá, ele viu uma algazarra de pessoas indo para a capelinha. Logo chegando lá, os 3 pescadores viram que as 3 imagens voltaram para o mesmo lugar que a capelinha. Então surgiu daí uma lenda, que São José sempre voltava para o lugar, com a fechada de anjos com luzes, cercado de luzes. Assim eles entenderam que São José queria ficar ali.
Agora estamos aqui para aprender um pouco mais sobre a lenda do Poço da Saúde com o apresentador Emanuel. Muito obrigada. A lenda do Poço da Saúde narra um certo índio que se feriu seu pé enquanto pescava numa canoa, quase imobilizado de andar, entra dentro da mata e sentando em cima de uma pedra. Lá, perto dessa pedra tinha um riacho que ele lava seus pés com ela e, impressionado que a ferida no seu pé tinha subido imediatamente a chegar na sua tribo, ele conta que isso aconteceu e pede para todo mundo tomar banho lá. Quando um certo dia criaram em cima da pedra aquela pedra, criaram um poço. Tempo depois, apareceu um índio enfermo e ele aconselhou que banhassem ele com as águas do poço. Banharam ele, o índio ficou curado na mesma hora que banharam ele. Então o poço ficou ficando mais famoso e até hoje tem pessoas que vão lá e beber, e tem pessoas que vão lá beber, buscar, e que acreditam que a água é benta. Estamos aqui mais uma vez para apresentar a lenda do Panacoatira, que vai ficar com a nossa querida Agatha. Boa tarde. A lenda do Panacoatira trata-se de um rei das profundezas marítimas que estava revoltado com um tubarão que havia engolido dois índios e resolveu castigá-lo. O tubarão, com medo, vomita-os na praia. Ele presenteia com minas de ouro e prata. A lenda chega até a capital e os ambiciosos pelas riquezas vão até o local para explorar, e assim começa uma grande batalha. O chefe da tribo lança seu colar ao mar e surge um grande guardião invisível. Porém, um soldado dá um tiro no peito e ele cai morto. Porém, o pajé tira a bala do peito e essa bala se transforma em um grande cetro de ouro, e assim trazendo-lhe a vida. Ele começa a andar em direção ao mar, que vai deixando seus rastros de prata. E assim começa uma grande tempestade super violenta que faz com que as ondas caem sobre as pedras, que cobrem os invasores e transformam-os em grandes lençóis de terra, assim, de areia. E nisso, os índios aterrorizados começaram a gritar Panacoatira, que significa lençóis de pedra. Agora estamos aqui para apresentar a lenda do Miritiba, que vai ficar com a Giovana. Então, um menino nasceu em uma tribo, aí do umbigo dele saía duas folhas como se fosse broto de palmeira. E um tempo depois, ele acabou falecendo e sepultaram ele no meio da mata, numa oca fechada. E uma noite veio um estrondo e foram ver, a oca tinha se desmanchado e dela tinha saído, era uma grande palmeira. E um tempo depois começou a jorrar um pouco de água, correr água durante a aldeia. E quando foram olhar, descobriram que essa água saía da oca onde o índio foi sepultado, e começaram a gritar Miritiba, que significava o índio virou planta. Agora é a lenda da Praia da Moça, e quem vai apresentá-la é a Lívia. Bom, a lenda da Praia da Moça relata dos casais que naufragavam em navegações diferentes e também teve uma forte tempestade em que os navios se separaram e que nos dias seguintes encontraram sua noiva sem vida. E também teve um comentário em que ela passeava à noite na praia de lua cheia e quem a ouvisse ou a perturbasse, uma onda gigante vinha e o levava para dentro do mar. Essa foi a lenda que eu e meus amigos da turma do sexto ano apresentamos. É bom ressaltar
essa ideia de relembrar as lendas e trazer para as novas gerações. Compartilhe esse vídeo e obrigado pela sua atenção. Salve Termocita Leia, que amamos com muita emoção. Teu lindo céu estrelado, com a presença do cruzeiro, enche de esperança o nosso estado e o nosso Brasil inteiro. O ensino de nossas escolas.